Ctrl Z serve para o quê? Desfazer. Guarda pelo som, olha. Ctrl Z, desfazer. Mas lá na hora da prova vão te perguntar a extensão, tá? Ok? Você tá certo. O que ela quis dizer? Quando a gente grava, se você gera um arquivo do Word e salva, um do PowerPoint e salva, um do Excel e salva, eles têm aparência visual diferente também. Mas para o computador, na hora que você dá um duplo, não é aquele íconezinho, aquele desenho que vai representar muita coisa. O que vai representar para ele qual o software que ele precisa abrir para mostrar aquele arquivo é a extensão, que identifica qual o programa que é capaz de abrir aquele arquivo. Só fazer um adendo. As extensões, elas não são exclusivas de um software. Existe mais de um programa que consegue visualizar determinada extensão, tá? Então, assim, o DocX, ele é natural do Word, mas existem outros programas que conseguem visualizar DocX. O PPTX, ele é de quem? Do PowerPoint. Mas ele não é, tipo, outros programas que podem também conhecer essa extensão. A gente tem que entender que ela é natural do programa tal, mas existem outros programas que também são capazes de visualizar. Tá? Beleza? Falaremos mais sobre extensões no decorrer do nosso curso. Fiquem tranquilos, tá? Salvar, você pode salvar onde você quiser. Pode ser no computador, pode ser no Drive, Outlook, qualquer programa do Office. Pode salvar no Drive virtual, que você está falando? Não, você não vai mencionar a extensão do Outlook. Aham. Em geral, não, porque, olha só, você tem uma mensagem. Você pode salvar em qualquer pasta do computador, uma mensagem específica. Você pode, tipo, salvar fora do Outlook. Você está com uma mensagem aberta, você quer gravar uma cópia dela numa pasta do computador. Você pode. Você pode gravar no Drive do computador, tipo no HD. Você pode gravar num HD virtual, onde você quiser, tá? Beleza? Bom. Qual? PDF é uma extensão. Correto. É o que indica um formato de arquivo. O PDF ele é muito versátil, né? Mas, por exemplo, originalmente ele foi criado por uma empresa chamada Adobe, que é a mesma que fabrica o Photoshop, entre outros programas. A Adobe disponibiliza um leitor de PDF chamado Adobe Reader, que é gratuito, né? Mas hoje o PDF, ele abre em N programas, não é? Até o Word consegue abrir PDFs. Então, assim, entra dentro daquilo que a gente estava falando. Ele é natural de qual programa? Aquela extensão, mas ele também é visualizado em N outros programas, ok? Então eu vou salvar aqui, né, nosso arquivinho, beleza. E a gente vai fazer o seguinte, quando a gente gera arquivos dentro dos programas do Office, cada programa gera um arquivo que a gente tem um nome, vamos colocar assim, por exemplo, arquivos feitos no Word, eles são chamados de quê? De documento. Então você faz assim, eu fiz um documento no Word, ok? Arquivos feitos no PowerPoint, eles são chamados de quê? Vocês sabem? Apresentação, né? PowerPoint, apresentação. E arquivos feitos no Excel são chamados de pasta de trabalho, tá? Por que chama pasta de trabalho? Em um único arquivo do Excel, você pode ter várias planilhas, várias guias de planilha. Por exemplo, nesse momento eu estou só com uma guia de planilha que está com o nome de planilha 1, tá vendo? Eu posso adicionar uma outra guia de planilha aqui, ó. E na hora que eu gravar, todas que estiverem ali ficarão dentro desse único arquivo. Por isso que é chamado de pasta de trabalho. Ok? Documento é do Word. No Excel, pasta de trabalho. No PowerPoint, apresentação. Ok? E aí, senhores, o que acontece? Essas abas aqui, essas guias de planilha, elas podem ter vínculo entre elas ou não ter nenhum vínculo. Ok? Então, tipo, eu posso fazer um cálculo aqui na guia de planilha, planilha 2, que está pegando uma informação lá da guia de planilha, planilha 1. Ou elas podem não ter nenhum vínculo. Quantas eu tiver aqui, na hora que eu clico no salvar, vai estar dentro de um único arquivo, ok? Por isso é chamado de pasta de trabalho, ok? Beleza, então, eu pedi uma nova aba, você pode também dar um nome para essas guiazinhas para facilitar, porque às vezes quem trabalha em empresas de N segmentos, às vezes tem planilhas que tem várias abas. E aí você pode dar um nome para elas para facilitar o que tem lá dentro, para você identificar o que tem lá dentro, tá? Então, eu posso, para mudar o nome da guia de planilha, eu posso clicar com o direito do mouse em cima dela e clicar em renomear, ok? Então, eu vou dar um nome aqui de exemplo 1. Opa, que estava ligado aqui.
exemplo 1 e vou dar Enter. A outra aqui, ó, eu vou chamar de exemplo 2. Eu poderia fazer como para mudar o nome dela? Mas eu posso também simplesmente dar um duplo clique, ok? Então, ó, clique 2 vezes, já ficou pronto. Então, vou dar o nome aqui de exemplo 2. Uma coisa importante, pessoal, tentem repetir em casa as coisas que a gente vê aqui, tá? Chega em casa, aí você vai falar, pô, eu não vou lembrar. Lembra que as aulas são gravadas? Então, você pode botar o VTzinho lá da aula e dando pause e fazendo, ok? Então, tentem repetir as coisas que a gente fez aqui em aula, em casa, porque vai te ajudar a fixar, ok? Porque a gente aprende de várias formas, né? Vendo, escutando e principalmente fazendo, ok? Tem que fazer. Então, senhores, olha só, para ficar melhorzinho para todo mundo enxergar, eu vou ampliar isso aqui, eu vou dar um zoom, ok? O zoom aqui no Excel, ele está disponível aqui no canto inferior direito, assim como a maior parte dos programas do Office. Eu vou aqui naquele maisinho ali, ó, vou clicar algumas vezes para ficar otimizado, tá? Então, gente, eu vou agora propor uma planilha para a gente começar a fazer alguns outros cálculos aqui, tá? Para ficar fácil e simples, eu vou um exemplo corriqueiro também, que já devo ter feito com o pessoal que já estava aqui comigo, fazer uma lista de supermercado, só porque é um assunto genérico, né, e fácil de todo mundo entender. Observa, minha gente, que conforme eu escrevi aquilo ali, ó, a lista de supermercado, tá cabendo tudo na célula que eu escrevi? Observe que ele meio que invadiu a célula do lado, não foi? E aí, o que ocorre? Se eu não escrever nada aqui na frente, ótimo. Mas se eu clicar aqui na célula B1 e escrever alguma coisa, ó, aí eu passo a não enxergar mais o que está ali. E aí eu tenho algumas alternativas. Eu posso aumentar a largura da coluna A para poder caber. Eu posso parar aqui, ó, entre A e B, tá vendo que o mouse muda de aspecto? Eu posso clicar e arrastar para adaptar a largura que eu preciso. Tá vendo? Eu vou ajustando. Ou ainda, vou desfazer essa ação que eu acabo de fazer. Sempre que eu fizer algo, eu fiz algo e eu me arrependi, eu posso desfazer, ok? É o nome da ferramenta. Eu posso clicar no desfazer aqui em cima, ou eu posso usar um atalho de teclado. Quem lembra, quem sabe, fala. Ctrl Z serve para o quê? Desfazer. Guarda pelo som, olha. Ctrl Z, desfazer. Então, ó, Ctrl Z, desfiz uma vez. Mais uma vez, Ctrl Z, mais uma vez, ok? Então, senhores, eu ao invés de clicar e arrastar, como eu fiz, eu posso também parar ali na divisão de colunas e dar um duplo clique. Ó, vou parar aqui e vou dar um duplo. O duplo clique sempre vai adaptar a largura da coluna para o maior espaço necessário. Então pode ver que ele fez um alargamento ali da coluna A para caber o escrito lista de supermercado. Ok? Beleza? Bom, só que eu quero fazer um negócio diferente. Então, vou apagar esse conteúdo aqui. Quando eu tenho um conteúdo numa célula que eu não quero mais, eu posso apertar o que no teclado? Eu posso deletar, né, que é um verbo que a gente criou na língua portuguesa. Del, né, que tá aqui, ó, delete. Apertou, creu, já era. Bom, eu vou diminuir aqui de propósito para mostrar para vocês já uma outra coisa. Essa máquina tá doidinha. Foi. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui alguns produtos, não muitos, para não estender muito. A gente vai aleatoriamente falar algumas coisas que a gente compra no supermercado, mas que não seja a peso, ok? Que seja unitário. Show? Para facilitar. Fala para mim alguma coisa. Arroz, pode ser? Ok. Né? Fala, por favor, alguma coisa. Ok. Óleo. Já foi. Macarrão. Beleza? Manteiga. Leite. Café. Detergente. Sabonete. Fala, mocinha. Açúcar. Canjiquinha.
refrigerante, amaciante. Tá ótimo. Beleza. Então, olha, eu vou diminuir o zoom de novo, porque não vai ficar cabendo tudo aqui que eu quero ver. Aí ficou ruim demais, ficou muito pequenininho para a galera que está lá de longe. Dá para enxergar ainda? Dá? Mesmo? A galera aí do fundo, tudo bem? Pessoal que tenha dificuldade visual pode pular para frente, tá? Eu não me importo quem traga a cadeira para cá, tá bom? Que às vezes a pessoa fica sem graça, fica lá atrás, fica enxergando nada. Olha só, vamos colocar aqui o preço desses produtos e eu vou aproveitar para mostrar aqui um dos detalhes importantes para vocês. A gente falou que quando o valor que a gente vai colocar tem centavo, a gente vai colocar a vírgula. Mas vamos esclarecer alguns detalhes aqui. Por exemplo, se eu quiser digitar R$5, o que eu faço? 5, acabou. 50 centavos, 0,50, mas eu posso colocar também 0,5, ele já entende que é 50 centavos, ou ainda, se eu tiver com mais preguiça, 0,5. Ok? Tudo isso é uma maneira de fazer 50 centavos. Ele ocultou uma casa decimal ali, mas se a gente colocar, lembra daquele botão que transforma para moeda? Como é que é o nome dele? Formato de número de contabilização, né? Se a gente clicar nele, ele vai ajeitar. Agora, olha só, senhores. 5 centavos. Como é que eu digito? 0,05. Ou eu posso me dar o luxo de fazer 0,05. Por que eu fiz isso? Tem que ter cuidado. Porque, olha só, você pode confundir na maneira de digitar e ficar R$5 ao invés de 50 centavos, ou até mesmo 5 centavos, ok? Então fiquem espertos em relação a isso. Então lembrando que todos eles aqui, quando a gente clicasse lá naquele botãozinho formato de número de contabilização, ele já ficaria bonitinho, formatadinho, tá? Ok? Então eu vou pedir agora para o pessoal que não falou o nome dos produtos inventar o preço de cada um deles, e eu vou pedir para que você, de propósito, fale valores com centavo, quebradinho, ok? A última pessoa que falou foi lá no finalzinho, não foi? Hã? Não, eu vou pular você para dar oportunidade para os outros falarem também. Fala para mim o preço aí que você acha que vai ser o arroz. Eu vou inventar, tá? R$11,76. Beleza. Fala para mim o próximo. 8. R$8,67. Beleza. Óleo. Beleza. Tá caro esse macarrão, hein? Ok. 5,85. Café. 15,99. Detergente. 3,99. Você foi minha aluna há 20 anos atrás? É. Você estudou na SOS Computadores? Ah, eu lembrei de você. É. 4,80. Açúcar. 3. Beleza. Ah, vou voltar aqui então. Canjiquinha. Inventa. Tá caro também. Refrigerante. Coca-Cola tá caro pra caceta, né? Amaciante. Tá barato. Vai ficar com a roupa fedendo. Então, olha só. Vamos colocar aqui umas quantidades que a gente vai levar para casa de cada um deles. Eu vou inventar aqui aleatoriamente, tá? Não é? Café aqui também ficou um negócio. Café tá caro, né? Como tá caro? Aqueles de cápsulazinho, então, meu Deus do céu. É verdade. Ninguém compra pouco sabonete, né? Nem açúcar. Amaciante, tá? Olha só, senhores, o que acontece aqui? Opa. Tá vendo que algumas coisas não estão funcionando ali a largura? Por exemplo, quantidade não está cabendo ali, não é? O que a gente pode fazer para resolver isso de uma maneira rápida?
Para lá em cima entre as colunas e dá um duplo clique, ok? Agora, tá vendo esse escrito lista de supermercado? Ele tá na célula 1, não é? Eu quero que ele fique bonitinho, centralizado em relação ao todo. Só que ali você tem uma divisão de colunas, concorda comigo? Então, o que eu faço? Eu vou selecionar todo esse intervalo. No Excel, quando a gente seleciona mais de uma célula, nós dizemos que a gente selecionou um intervalo, ok? Um intervalo, por quê? Você tem a célula que você começa e a célula que você termina. Qual foi o intervalo que eu selecionei? De A1 até D1. Isso é super importante para você entender daqui a pouco como que faz função aqui no Excel, ok? Então, nós selecionamos o intervalo de A1 até D1, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui em cima nesse grupo de ferramentas chamado alinhamento, esse botão branquinho aqui com uma setinha azulzinha, o nome dele é mesclar e centralizar. Quando eu clicar nesse botão, ele vai tirar a divisão de colunas ou de linhas. Da área que tiver selecionado, ele vai tirar a divisão de colunas ou de linha, caso tenha selecionado linha. E vai centralizar o conteúdo textual que tiver ali dentro. Quando eu clicar ali, então, observa, ó, clicou, centralizou ali. Ok? E aí, eu vou agora fazer o seguinte. Oi, alguém falou alguma coisa? Não viu não? Vou desfazer. Qual é o comando para desfazer? Ctrl Z. Ou clicaria aqui no desfazer, ok? Um que não é muito perguntado, mas vamos falar sobre isso. Para refazer, que a gente desfez. Ah, se eu quero voltar, né? Quero repetir. É o Ctrl Y, tá? Beleza? Ctrl Y eu repetir, né? Ok? Refazer. Beleza? Então, o desfazer, Ctrl Z. Ctrl Y, refazer. Ok? Setinha do desfazer, sempre para a esquerda. E do refazer, direita. Ok? Refazer. Isso. Para a direita. Desfazer, sempre apontando para a esquerda. Meu filho estava com dificuldade de aprender esquerda e direita. Aí eu ensinei para ele aquele macetinho do inglês. Left. Pronto. Nunca mais errou. O que ele faz? Tum, esquerda. Eu sou canhoto, é horrível. Horrível. E aí, senhores, vamos lá? Clicou aqui no mesclar e centralizar. E aí ele faz o quê? Tira a divisão de colunas e linha. Conseguiu ver agora eu fazer? Você olhou o papel, né? Olha aqui. Não, que ela está anotando. Aí ela não viu. Ó, eu vou clicar aqui, ó, observa que ele vai tirar a divisão de coluna e centralizar aquele texto ali, ó. Ó, seleciona e clica ali, ok? Outra coisa, se a gente clicar em imprimir, no papel não vai sair essa divisão de linhas e colunas. Se você quiser ver essa divisão, você tem que botar borda, ok? E aí como é que faz? Você seleciona o intervalo todo, que no caso vai ser aqui, ó, de A1 até D15, ok? E aqui em cima, nesse grupo fonte, eu tenho esse botão de bordas. Eu vou clicar aqui do lado para colocar todas as bordas. Agora sim eu tenho uma divisão ali, tá vendo? Uma linhazinha. Agora se eu imprimir, sai a divisão de colunas e linhas. Ok? Beleza? Bom, então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. O arroz custa R$ 11,76. Você está levando 2 para casa. Então qual é a operação que você tem que fazer? Multiplicação. Você poderia botar um mais o outro. Tudo bem. Mas fica mais fácil a gente multiplicar. Qual o sinal aqui para a gente começar qualquer raciocínio lógico no Excel? Vai fazer uma conta, senhores, tem que colocar o sinal de igual. Tá? Qual a célula que está o valor do arroz? B3. Como eu estou aqui no computador, eu posso só clicar na célula que ele escreve para mim, tá vendo? Mas lá na hora da prova, você não vai ter essa facilidade, né? Então você tem que saber identificar. Então, B3, qual é o sinal da multiplicação? Vezes a célula que está a quantidade, qual é a célula? C3. E aí basta apertar o Enter, ok? Então vamos fazer mais um aqui comigo? Vamos fazer aqui agora do sabonete. Só uma coisa, tá cortando um pouco aqui, não é? Eu vou parar entre A e B e vou dar um duplo, ok? Então a gente vai fazer o sabonete. Começar com o sinal de igual. Qual é a célula que está o valor do sabonete? B11, né?
vezes a célula que está a quantidade. Beleza, e agora eu vou Enter. Tranquilo? Muito legalzinho, né? Só que olha só, senhores, tem ainda um facilitador aqui para ajudar a gente. Observa, quando eu fiz um raciocínio lógico dentro de uma célula, se eu der um duplo em cima dela, ele mostra a fórmula que está ali dentro. Então eu vou dar um duplo ali, ó, e ele me mostrou. Observa, nessa linha que a gente fez esse raciocínio, a gente escreveu ali B3 vezes C3, ok? Na próxima linha, qual é o raciocínio que eu vou ter que fazer para realizar o cálculo do feijão? Igual B4 vezes C4. Aí depois o óleo, igual B5 vezes C5. Observe que o que muda de um para o outro é o quê? A linha, ok? Aqui no Excel existe um recurso chamado alça de preenchimento, que é o que a gente vai entender agora. Quando o mouse no Excel está sobre a planilha, numa área vazia, ele está com esse aspecto visual aqui dessa cruzinha branca, não é? Se você parar, clicar numa célula, ela está ativa, na TV não dá para ver muito bem, mas fica um contorno aqui diferenciado. E no cantinho inferior direito, tá vendo que fica um pontinho pequenininho? Aquele pontinho ali quadradinho chama alça de preenchimento. Se eu parar exatamente em cima dele, meu mouse deixa de ser a cruzinha branquinha e passa a ser uma cruzinha preta, tá vendo? Fininha. Se eu agora der um duplo clique aqui, olha que legal. Opa, peraí. O mouse aqui de pé com a pilha fraca tá ótimo. Dei um duplo, automaticamente ele fez para todo mundo. Só que tem um detalhe, senhores. Por que apareceu esse símbolo gráfico aqui? Como é que chama isso aqui, senhores? Em português, isso chama cerquilha ou tralha. Hashtag em inglês, ok? Por que eu estou falando isso? Porque na prova, o pessoal que já é da antiga sabe disso. Na prova, eles não usam muitos termos em inglês. Eles costumam traduzir tudo, tá? Por exemplo, olha que coisa, a gente sempre fala site, não fala? Para falar o site da Globo.com, o site, eles escrevem sítio. O sítio da Globo.com, tá? Então eles não usam muitos termos em inglês. Só quando é muito, não tem jeito, eles usam, tá? Por exemplo, é porque na realidade, fazendo uma analogia com Portugal, né? Em Portugal eles não chamam isso aqui de mouse, chamam isso aqui de rato, que é o nome dele em língua portuguesa. Eles não chamam o scanner de scanner, eles chamam de digitalizadora, ok? Que é o nome em língua portuguesa, né? Então, assim, as provas de concurso tendem a fazer dessa forma também. Eles traduzem a maioria dos termos. Algumas coisas que não tem jeito, eles mantêm em língua inglesa, mas o que pode ser traduzido, eles traduzem, tá? Então, o nome daquilo ali é tralha ou cerquilha, ok? Ou, se tiver em inglês, hashtag, mas é tralha ou cerquilha em língua portuguesa. Por que eu estou falando isso? Quando você tem um número que não cabe na célula, diferente das palavras, que você viu que ele faz o quê? Ele oculta, não é? Quando não está cabendo, ele não oculta. Quando é um número que não cabe, ele coloca a tralha ou a cerquilha, que é aquele símbolo gráfico ali. Se você aumentar a largura da coluna e o número passar a caber, automaticamente ela vai sumir e vai aparecer o número, ó. Ok? Se eu diminuir aqui para todo, ó, fica um monte de... ó. Ok? Vou dar um duplo aqui. Pronto. Mostrou. Show? Tranquilo o raciocínio até agora? Pode falar. Ah, peraí. Não, eu entendi, acho que eu entendi o que você está perguntando. Olha só. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá. O mouse... O aspecto normal do mouse no Excel é esse, cruzinha branquinha. Quando você clica numa célula, que ela fica selecionada, e você para na inferior direita dela, naquele pontinho ali, ela fica com esse aspecto. Isso indica que o mouse está sobre a alça de preenchimento. A alça de preenchimento é aquele quadradinho diferente ali. Parou o mouse sobre ele, o mouse ficou assim, aí você está com o mouse sobre a alça de preenchimento. Ok? E aí, dando um duplo aqui, ele já automaticamente fez o raciocínio. Por que ele fez essa mágica, senhores? Porque olha só, o que mudava de um para o outro era somente a linha. Olha lá, que eu puxei para baixo. Porque a alça, você pode dar um duplo
Ou você pode clicar e arrastar. Tipo assim, ó, ao invés de dar um duplo nela, eu vou clicar lá, vou parar na alça e vou puxar, ó. Soltei. Então, o que mudou do primeiro para o segundo foi só a linha. Foi exatamente o que eu mostrei para ele. Eu fui para baixo, ok? Então, ele foi alterando as linhas. Então, o raciocínio original era B3 vezes C3. Automaticamente, o segundo foi o quê? B4 vezes C4. E o terceiro? B5 vezes C5. Porque a gente puxou para baixo. Então, ele pulou de linha. Ok? Oi. Precisa fazer o primeiro. Tem algumas maneiras de automatizar? Sim, mas a gente ainda vai falar, tá? Beleza? Bom, tranquilo o raciocínio, senhores? Joia. A alça de preenchimento, ela também funciona para algumas coisinhas sequenciais. Exemplo, dia da semana. Que dia é hoje? Quinta-feira? Quarta-feira, eu tô perdido no tempo. Quarta-feira. Beleza. Se eu clicar aqui na alça de preenchimento do quarta-feira e puxar para baixo, olha lá. Ok? Agora, observação. Os dias da semana têm que estar grafados da maneira correta. Tem que ter o hífenzinho. Senão ele não vai entender, tá? Não. Outra coisa. Se for para baixo ou para a direita, ele dá continuidade futura. Para cima ou para a esquerda, ele retorna. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu escrever aqui, por exemplo, domingo, certo? Se eu puxar na alça para baixo, qual vai ser o próximo dia? Beleza. Agora, se eu puxar na alça para cima, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para o sábado. Então, para cima e para a esquerda, retorna. Para a direita e para baixo, avança. Ok? Beleza. Quero apagar todo o conteúdo que está na coluna F. Eu posso selecionar arrastando, ou eu posso parar aqui no cabeçalho de colunas, na letra F, cliquei, selecionei toda a coluna F e apertei o Delete no teclado, né? O Delete. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui na coluna I. Bom, ele dá continuidade também a meses do ano, ok? Então, qualquer mês do ano que você digitar e puxar, ele vai dar continuidade para você, ok? E se ele faz isso, ele também tem que dar continuidade para número, não tem, senhores? Não tem lógica, né? Então, se eu apresentar aqui o número 1 e puxar, o que vai acontecer? Ele repetiu um 1. Aí você vai falar, pô, mas que programa burro, né? Quando a gente está falando de número, a gente tem que mostrar a distância que você quer. Se você não mostrar a distância, ele não sabe a sequência desejada. Então, por exemplo, se eu quero 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que mostrar pelo menos 1 e 2. Para depois puxar na alça. Porque eu mostrei para ele que eu queria fazer uma sequência sem pular. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, 1, vou botar aqui o 2. Agora eu tenho que selecionar essas duas células. Como que seleciona? Para em cima, com a cruzinha branca, clica e arrasta. Agora eu vou parar na alça e puxar. Então, por quê? Olha só, eu quero fazer tabuada de... Fala uma tabuada que você custou guardar. 8. Então, ó, 0, 8. Mostrei a distância que eu desejo. Seleciono as duas, paro na alça aqui e puxei. Porque eu mostrei para ele a distância que eu queria. Então, quando é número, eu tenho que mostrar pelo menos 2 números para ele entender a distância que eu queria para ele poder funcionar a alça de preenchimento. Ok? Tranquilo? Tá dando para acompanhar? Dúvidas? Beleza? Bom, vamos dar continuidade novamente. Olha só. Vamos começar aqui a ver que nem tudo é tão simples. Aqui a gente colocou um total em moeda real, correto? E se você quiser transformar esse total em dólar? Ok? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeira coisa é saber qual é a cotação do dólar, não é? Vou ajeitar a mesclagem aqui dessa área. Vou botar bordinha aqui também para ficar tudo bonitinho. Espera que faltou uma linhazinha. Oi? Perdão? Isso aí, porque a barrinha de rolagem aqui, né? Alguém viu quanto tá a cotação do dólar aí? Vamos olhar no celular. Acho que tá 5 e alguma coisinha. Cotação dólar. 4,74, né?
Só que ninguém consegue pagar esse valor, né? 4,74. Ok. Olha só, esse valor aqui é ainda em real. Cada $1 está valendo em real R$ 4,74, ok? Beleza. Então, olha só. Eu tenho ali o arroz, o total dele foram R$ 23,52. Quanto que isso significa em dólar, estando a cotação R$ 4,74? Qual a operação que a gente tem que fazer? Somar, subtrair, dividir ou multiplicar? A gente está acostumado a multiplicar, que a gente normalmente pega em dólar, transforma para real. A gente pega e multiplica. Mas agora está ao contrário. Ele está em real e que a gente quer converter para dólar. Como a cotação do dólar é mais alta, a gente tem que dividir. Então, ó, igual. Qual é a célula que está o total do arroz em real? D de dado 3. É o total que eu quero. D3. E eu vou dividir pela cotação do dólar. Qual é o sinal da divisão, senhores? A barra tombada para a direita. Então, D3 dividido pela cotação. A cotação está onde, senhores? H4. Ó, a cotação está aqui no H4, ok? Então, eu estou dividindo o valor que estava em real pela cotação. Vou dar Enter. Então, ficou com um monte de casa decimal porque não está formatado ainda para a moeda dólar. Então, como toda essa área aqui, ó, vai ganhar a moeda dólar, o que eu faço? Lembra lá do botão formato de número de contabilização? Ao invés de clicar direto sobre ele, que ficaria em moeda real, eu vou clicar na setinha ao lado e vou clicar em inglês Estados Unidos. Então, olha, R$ 23,52 é igual a $4,96. Isso se o dólar estiver custando R$ 4,74. Se eu vier ali alterar a cotação do dólar para mais ou para menos, automaticamente o meu cálculo será refeito. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.